Seja muito bem-vindo ao canal da Esperança, ao canal 186 da MEL. Somos a TV Novo Tempo Portugal e estamos 24 horas sobre 24 horas na sua casa, onde você se encontra, para lhe trazer a esperança e, sobretudo, para lhe proclamar a volta de Jesus. Também estamos na Rádio RCS, nos 91.2 FM, para a Grande Lisboa. Também poderá assistir à nossa programação e, sobretudo, poderá ouvir e escutar o programa A Bíblia Aberta. O programa A Bíblia Aberta passa semanalmente neste canal de TV, também passa semanalmente na Rádio RCS e, como sempre, porque hoje é dia de abrirmos a Bíblia, cá estamos nós para o fazermos consigo, para que recebamos de Deus as bênçãos que Ele tem para nós neste dia e para toda a semana. Comigo hoje estão mais três convidados, um deles, digamos que é residente, o Pedro Esteves, que normalmente está connosco aqui no programa A Bíblia Aberta, a Inês, que volta à nossa companhia. Olá, Inês, Olá, obrigado Jorge. por estares connosco. E hoje temos, digamos, uma estreia, a Joana Santos. Olá, Joana. Olá, Jorge. Tudo bem? Sim, obrigada. Espero que gostes de estar connosco e de certeza absoluta que quando estivermos aqui na discussão dos temas que temos presentes, vai ser um momento muito agradável para ti e para todos nós. Sim, sem dúvida. Hoje nós fechamos uma série de 13 episódios desta temporada, onde estivemos ao longo destas semanas a falar sobre Josué, mas o facto de fecharmos hoje significa que ainda temos alguma coisa muito importante para dizer deste livro. Falta-nos olhar para as escolhas que estão assinaladas, sobretudo no último capítulo do livro de Josué, no capítulo 24, e, portanto, é hora de nós podermos abrir a palavra de Deus e podermos ir ao livro de Josué, ao capítulo 24, para podermos encontrar aqui o que ficou registado e que é tão importante para todos nós. Eu gostava de convidá-lo a si, que está em casa, a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24, para lermos os três primeiros versículos. Josué 24, 1 a 3, diz que sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Antes de lançarmos aqui a primeira ideia para nós podermos conversar, eu gostava ainda de o convidar a si a poder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, porque vamos encontrar aqui em Deuteronômio alguma coisa bastante interessante e que está ligado com esta passagem. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, podemos ler que não foi com os nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Há 2 semanas atrás, nós pudemos ver Josué chamar algumas das tribos e vimos que ele deu algumas indicações, e hoje ele volta de alguma forma a chamar todas as tribos, já não chama só algumas, chama todas as tribos deste povo que foi um povo escolhido por Deus para uma missão muito especial, e vai chamar para quê? Para fazer um resumo. Não é? No fundo, ele vai resumir aquilo que tinha sido a história deste povo ao longo de todos os anos de caminhada pelo deserto. Inês, vou começar por ti e quero-te perguntar com que intenção Josué faz esta abordagem? Por que razão é que Josué vai chamar o povo de Israel? Achas que o passado precisa de ser lembrado, independentemente se é um passado bom ou se tem histórias menos boas? Quando ele não é bom, mais vale esquecer ou não? Ok. É verdade que Josué, já idoso, depois de entrarem aqui na terra, e tem este último Distribuir discurso. as terras, As não é? terras já estão distribuídas, e temos aqui uma chamada aqui do povo para, para virem todos estarem reunidos. Ele tem algo muito importante a dizer ao povo, não é? E então vemos este relembrar daquilo que Deus foi fazendo na vida do povo, também um bocadinho à luz do que está em Deuteronômio 5.3, porque Moisés fez a mesma coisa, não é? E é muito particular porque na Bíblia nós vemos em lugares diferentes esta dinâmica do relembrar. Até há uma palavra em hebraico muito interessante que é zakar, não é? Pronto, é o relembrar. Lembra-te, lembra-te. E eu pessoalmente eu digo, mas porquê que Deus
gosta tanto ou precisa de nos relembrar tantas vezes daquilo que aconteceu no passado, ou pede-nos para nós podermos nos relembrarmos também nós próprios Aliás, daquilo que aconteceu no passado. aliás, Deus colocou o lembra-te na sua lei. Pois sim, senhor. Há lá um versículo, há lá um mandamento que diz lembra-te, não é? É verdade. E a verdade é que eu acho que nós somos esquecidos. Nós esquecemos-nos facilmente daquilo que Deus fez, das obras, sobretudo nos momentos difíceis. Porque quando está tudo bem, nós avançamos, a vida flui. Mas quando há momentos difíceis, facilmente podemos dizer: então Deus não faz nada, o que é que acontece? E este relembrar: ok, Deus já agiu no passado, Deus já fez isto por nós. E Josué quer que o povo tenha em mente tudo aquilo que Deus fez. Foi Deus que os tirou do Egito, foi Deus que os dirigiu, foi Deus que deu as conquistas todas e os pôs nesta nova terra. E agora é um envio que Deus está a fazer, através de Josué, a este povo. Dizer agora: confia em mim, esta aliança, porque temos também aqui uma linguagem de aliança e daqui a bocadinho se calhar já vamos falar um pouco mais sobre isto. Mas era importante que o povo tivesse uma fé firme. E o passado, quando nos lembramos do passado e temos uma relação e experiências com Deus no nosso passado, na nossa história pessoal também, mas mesmo a história dos outros pode nos dar também já firmeza para quando nós temos esta necessidade de avançar ou temos dúvidas, dizemos: mas espera lá, Deus esteve ali comigo, Deus não me deixou, Deus abriu as portas. E é isto que Deus quer ajudar-nos também a concretizar nas nossas vidas hoje. Dizer: ok, tal como para o povo, este relembrar vai reforçar a nossa fé. Deus esteve sempre connosco. E também há outro ponto, é que Deus quer ajudar o povo a prevenir a idolatria. Porque ao lembrar-nos daquilo que Deus fez, e o povo neste caso, vai ter menos tendência também a voltar-se para outros deuses. Porque em primeiro lugar supostamente vai virar-se para o Deus que já o ajudou no passado, não é? E há aqui um renovar também do compromisso. Estas experiências que nós tivemos com Deus no passado, que vão ser as do futuro. Agora também havia aqui uma segunda questão, não é? Se o passado não é bom, será que é melhor esquecermos este passado? Ou o que é que fazemos com as más recordações, não é? É fácil lembrarmos as bênçãos, mas a verdade é que nós também podemos aprender muito com os erros que nós fazemos, mesmo os erros dos outros. Eu, desde pequena, sempre aprendi muito com os erros do meu irmão mais velho. Eu vi-o a fazer asneiras, via as consequências que ele recebia, eu dizia: eu tenho que ter cuidado porque não posso fazer isto assim. E então eu sempre fui aprendendo com os erros dele. E a verdade é que eu acho que isto também é um bocadinho já o início da sabedoria. Mas Deus quer que nós possamos também aprender com os erros dos outros, porque já nos vai evitar muito sofrimento a nível pessoal, não é? E quando nós aprendemos com os nossos erros, ou com os erros dos outros, ou com dificuldades também, é importante não nos esquecermos, porque se nos esquecêssemos, íamos repetir certamente os mesmos erros. Às vezes até sem esquecer, repetimos, não é? Então, imaginando que esquecíamos completamente tudo, íamos continuar a repetir o que está errado, sem tirar conclusões, não é? Eu tenho uma frase que eu gosto muito e gostava de partilhar sobre este futuro, que diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino na nossa história passada. E eu acho que esta é a lição também que Josué queria transmitir ao povo. Ele já não ia estar ali por muito mais tempo, mas queria que o povo seguisse firme, seguindo o Senhor que os tinha libertado e que ia continuar a estar com eles. Há aqui uma questão interessante que é: se nós fizermos uma análise, não sei se alguém já a fez, mas assim empiricamente, conhecendo nós um pouco a Bíblia, provavelmente o Antigo Testamento, se fosse feita uma contagem, ele fala mais das falhas do que das conquistas heroicas espirituais. É que se formos por etapas, o tempo dos patriarcas, nós vamos à história de Abraão, Isaac, Jacó, José, mais de metade da história provavelmente é sobre as falhas.
Não é? Até o início, em Gênesis, metade é sobre a maravilha. Não é? Gênesis 1 e 2 é sobre as bênçãos, mas 3 e 4 já é desgraça. Não é? Então, o Antigo Testamento claramente é um registro anti-heróico. Ao contrário, por exemplo, de muitos escritos épicos que tentam registar a história dos povos, tornando heróis todos os seus intervenientes, e escondendo, em geral, as falhas e as coisas que ninguém quer recordar. A Bíblia é absolutamente surpreendente nesta quase ingenuidade de contar a história toda, incluindo, quase que eu diria, sobretudo no Antigo Testamento, as falhas. O que revela que é esta segunda questão que levantavas à Inês sobre o que é que nós fazemos com as más recordações. Para Deus, do ponto de vista da revelação de Deus, a resposta é clara. Ele não esquece nem quer que a gente apague o que ficou de errado para trás. O que quer dizer que há de facto uma pedagogia absolutamente necessária em olhar o erro, seja o meu, seja o do outro, como tu contavas há bocado. Tão interessante que nós até aprendemos com os erros dos que nos são próximos. Se soubermos estar atentos e permitir que isso nos evite os nossos erros. Agora, Deus também não quer que nós fiquemos presos aos erros do passado, não é? Isso é o equilíbrio que nós precisamos de encontrar. É dizer, ok, isto aconteceu, eu pequei ou eu fiz isto errado, mas Deus quer justamente levar-nos para a frente e dizer, isto é passado, aprendeste, mas agora temos de nos centrar neste futuro que é comigo e vamos juntos avançar. E é a libertação também que Deus nos quer dar. Tanto que muitas das promessas que Deus fez ao povo, através, por exemplo, dos profetas, essas promessas de os abençoar, de fazer maravilhas no meio deles, muitas vezes essas promessas maravilhosas estão ligadas a maus acontecimentos. Que é o Senhor a dizer, a gente pode esquecer isto e pode renovar e começar de novo. Não é? Muito bem. É muito interessante ver que Josué teve a preocupação de recordar com o povo tudo aquilo que tinha sido os momentos bons e os momentos menos bons. E já vimos aqui que, por vezes, os momentos menos bons também têm que ficar registados para que nós saibamos contornar as dificuldades do presente. O que é certo é que Josué também tinha, ou melhor, vai colocar no seu discurso uma base, ou tem uma base no seu discurso que é... Eles são um povo de uma aliança, quer queiramos, quer não é? A Bíblia mostra-nos isso. E esta aliança foi feita com Deus e a humanidade, logo no Jardim do Éden. Josué vai apontar isto tudo. Vamos talvez recordar essa aliança muito rapidamente, que está no versículo 14 do capítulo 24 de Josué, que nós lemos assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. É muito interessante que ele vai recordar, como eu dizia há pouco, alguma coisa que Deus colocou, imprimiu na sua própria lei, não é? Pedro, antes de pedir um comentário, eu gostava agora que nós fôssemos rapidamente a um livro de um homónimo teu, não é? Que é o 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. E se lermos no versículo 17, capítulo 2, se tiver a sua Bíblia em casa, então abra neste momento, quase no final da Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, e vamos ler estas palavras que diz: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então nós podemos ver aqui que Josué vai recordar a aliança que Deus inscreveu, digamos, na criação, e vai usar esta expressão para relembrar todo o povo, que é uma expressão extremamente forte, sobretudo com indicações muito precisas, por exemplo, temer a Deus, que é uma das indicações que Josué vai imprimir no seu discurso. Outra delas é servir a Deus com sinceridade, com verdade. E por isso, Pedro, eu gostava de perguntar porquê esta preocupação de Josué? Afinal de contas, o povo vivia em paz, tranquilo, era o povo de Deus, não é? Toda a gente se autodenominava o povo que tinha saído do Egito, que estava ali porque Deus os tinha conduzido até ali. Que necessidade é que havia de Josué voltar a imprimir: não se esqueçam de temer a Deus, não se esqueçam de servir a Deus com sinceridade e com verdade? Temer a Deus é uma das ideias centrais da Bíblia.
Claro que na linguagem do Antigo Testamento, a expressão temer e o conceito de temor são talvez ainda mais exploradas, mas no Novo Testamento talvez existem outras expressões que basicamente apontam para a mesma experiência. Por isso, quando falamos do conceito de temer, estamos de facto a falar de alguns dos pilares mesmo da estrutura da nossa relação com Deus. Dentro deste grande discurso que estamos a ver, este discurso final, o versículo 14, por exemplo, Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. É por isso que acho que vale a pena debruçarmos uns minutos sobre o conceito de temer a Deus, para tentar perceber a que é que Josué se está a referir quando faz este apelo forte a temer a Deus. O temor a Deus tem essencialmente a ver com um reconhecimento da sua soberania. Por isso, temor, que é a ação ou a resposta do ser humano à autoridade divina. A questão da soberania, a mim há muitos anos que me parece um dos temas mais interessantes de se analisar na Bíblia, porque a soberania de Deus, ao contrário do que pode parecer, não é universal. Pode criar um certo espanto sobre isto, mas é muito fácil de explicar, não é nada de complexo. Mesmo Deus sendo Senhor de todas as coisas, ou autor de todas as coisas, e estar por cima de todas as coisas, Deus não é soberano sobre todas as coisas. A prova disso é que, sei lá, Jesus, para dar alguns exemplos, Jesus claramente falou do diabo como o príncipe deste mundo. Os apóstolos escreveram várias frases que expressam essa ideia de estar debaixo da autoridade do inimigo de Deus. O que significa que, na verdade, Deus não é universalmente soberano por uma razão. Porque nas criaturas morais que Deus criou, ou criaturas com capacidade moral, que nós conheçamos, são os seres humanos e os anjos, poderão existir outras que nós não conhecemos com detalhe, estas duas classes de criaturas conhecemos. E tanto o ser humano como os anjos, na sua capacidade moral, escolhem a quem entregam a soberania. Por isso a soberania, na verdade, é uma autoridade que nos foi conferida. Por isso, Deus não é soberano sobre todos, no sentido em que há criaturas a quem Deus concedeu a capacidade de determinar quem é soberano. Por isso é que o temor a Deus é um tema tão central na Bíblia, porque ele revela, uma expressão que revela o ato de escolher Deus ser soberano na minha vida. Por isso é que pode ser na minha casa, na minha igreja, na minha nação. O temor a Deus é esta capacidade de olhar para Ele como Senhor. Por isso eu não posso escolher que Deus seja o meu Criador. Não está nas minhas mãos, mas está nas minhas mãos a decisão se Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. E por isso é que o temor a Deus está diretamente relacionado com esta ideia de santidade. Ou seja, é o espaço no qual eu permito que Deus tenha esse lugar na minha vida. Por isso é uma concessão. E nesse aspecto nós compreendemos essa grande verdade misteriosa da Bíblia, que é Deus estar permanentemente a abdicar do seu poder. É uma das grandes verdades sobre a natureza divina. Claro que ela encontrou o clímax em Jesus e na sua natureza encarnacional. A encarnação de Jesus é a definição do que é abdicar da sua autoridade e do seu poder, que é ser tudo para passar a ser nada. É a total submissão, mas na verdade esse princípio que se manifestou em Jesus de uma forma absoluta é um princípio bíblico ontológico em Deus, que é sobre a sua essência. Deus está permanentemente a mostrar que não se importa de abdicar das prerrogativas, das características que tem. Porque é a única alternativa de haver essa tal ideia de liberdade. Por isso, o temor a Deus é um apelo que o próprio Deus faz constantemente e que os homens de Deus fazem, precisamente porque ele se entende nesse contexto. Como Deus não se impõe como Senhor, o apelo é: teme. O que a gente sabe que o termo até pode ser confundido um pouco com a ideia de medo, não é? Mas não, é precisamente um apelo. Tu não podes temer aquele que não te obriga. Tu temes aquele que entra na tua casa para te roubar.
Tu não vais temer aquele que te ama, mas que te diz: podes amar-me também. Então é essa lógica da relação com Deus. Por isso é que podemos dizer que o conceito de temor na Bíblia é um conceito relacional. Porque Deus pede que eu o tema no sentido em que Ele diz: eu não me vou obrigar a ser o Senhor da tua vida, mas tu podes ver, por tudo o que eu já fiz, como dizíamos há pouco, tu podes ver que o melhor que há para a tua vida é deixares-me ser soberano. Então escolhe temer-me. E assim podemos ver também o temor como uma admiração e respeito total por Deus. Admiração porque Ele é o grande Criador, porque nos ama, por tudo o que Ele fez. E eu decido submeter-me. É um pouco essa ideia, não é? Não tem nada a ver com medo, mas tem a ver com uma admiração total, como um filho com o seu pai, não é? Há uma ideia muito interessante em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Sim. Ou seja, e há algumas passagens, algumas traduções que até dizem odiar o mal. Sim. Ou seja, uma quebra total. Exatamente. Sabes, Jorge, porquê? Porque o mal, por definição, o mal é toda a vida, toda a prática, todo o ambiente em que Deus tem zero soberania. Quando Deus não tem soberania, o mal governa. É por isso que Satanás, na verdade, é um ser de autoridade. Porque o lugar onde Satanás tem autoridade, onde lhe conferem ou lhe permitem ter autoridade, esse lugar é o mal. Logo, se o diabo tiver total autoridade, é o mal completo. Por isso é que temer a Deus é odiar o mal, porque é dizer assim: eu não quero que isto tenha poder na minha vida. Isso pode acontecer, por exemplo, na nossa vida pessoal, com as nossas lutas e tentações, que é quando o mal quer governar. Quer dizer-me o que é que eu faço. E por isso é uma luta sobre quem? É uma luta sobre quem dirige. Por isso a resposta a isso é temer a Deus. E em Provérbios, eu ia precisamente citar e terminar com o provérbio muito conhecido, que é 9:10 de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o conhecimento de Deus, ou do Altíssimo, é o verdadeiro entendimento. Por isso é que o temor a Deus é relacional, porque eu só conheço a Deus na base de uma relação. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou temê-lo. Ou seja, mais eu vou dizer: é este o homem que eu quero ser. O homem não é o termo. É este o ser que eu quero, o Senhor que eu quero que governe a minha vida. Uma escolha relacional. Estamos a ver que realmente Josué estava verdadeiramente preocupado com o povo. Vai-lhes dar todas estas indicações, vai-lhes proporcionar todo este relembrar daquilo que Deus queria, mas havia uma preocupação talvez mais profunda em Josué, e ele vai abrir o jogo, se quisermos, não é? Em Josué capítulo 24, versículos 23 e 24, ele diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Eu diria que é tão bom quando os nossos filhos reconhecem os seus erros ou reconhecem o que nós estamos a dizer e dizem: papá, mamãe, eu vou fazer isso que tu estás a dizer que eu vou fazer. Isso é ótimo. Nós temos logo uma vontade enorme de os abraçar, não é? Então, eu vejo aqui um Josué verdadeiramente preocupado com o que se passava entre o povo, não é? Apela ao povo que não adorassem outros deuses, vai inclusive a dizer: lancem fora, não é? Fujam da idolatria, rejeitem esses ídolos que possam existir. Joana, era assim tão relevante este tema que Josué, no fundo, destemidamente vai relembrar, mas ao mesmo tempo vai desafiar o povo para terem a ousadia de deitarem fora o que porventura pudesse estar a mais? Sim, e eu acho que é muito interessante que este apelo que Deus fez através de Josué, não é? É um dos mais insistentes em toda a Bíblia, que é: abandonem os ídolos e sirvam exclusivamente ao Senhor, e, como disseste, Pedro, tenham um relacionamento direto com Deus. Não estejam agarrados a ritos, não estejam agarrados a coisas que vos acabem por ligar a outro tipo de deuses. E porquê outro tipo de Deus? Eu acho que o interessante aqui, eu acho que Josué tinha mesmo clara esta noção do relacionamento de um Deus próximo, de uma relação de serviço próxima com Deus. Se nós formos ver aqui atrás, quando estava aqui a analisar este texto, é interessante que a partir do versículo 16, desculpem, do capítulo 24, o povo diz: não, longe de nós, abandonámos o Senhor, nós não vamos servir aos outros deuses, o Senhor é o nosso Deus. E depois a seguir Josué diz: olha, mas vocês
vocês não vão servir. E a seguir, não, nós vamos servir. E há aquela insistência em que José diz: olha, vocês não podem servir ao Senhor enquanto vocês continuam. Há ali uma insistência permanente, quase como que Josué queria dizer assim: olhem, atenção, vocês podem dizer. Vocês podem ter afirmações de coragem, vocês podem querer usar todas as vossas forças para tentar servir a Deus. Mas o mais interessante é que isso é aquilo que o outro tipo de idolatria, os outros deuses procuravam do homem, que era uma força do próprio homem para o serviço dos deuses, e não um bocadinho o contrário, que é receber de graça este amor de Deus e por causa disso servir a Deus. E é muito interessante porque quando vemos toda aquela questão da idolatria, eu acho que na altura todos aqueles sacrifícios que eram pedidos estavam muito centrados nas próprias forças do homem, naquilo que eles poderiam fazer para apaziguar os outros deuses. E aqui, quando Josué pede atenção, não são estes, vocês têm que abandonar esse tipo de deuses, porque esses deuses estão a desfigurar o caráter de Deus. Porque aqui todo o tipo de confiança seria plenamente nos méritos deste Salvador, deste Deus, e não das suas próprias forças. Então esta idolatria, no fundo, que Josué procurava afastá-los, sejam ídolos, sejam sistemas, sejam desejos, tudo isso molda o caráter de quem adora, não é? Este tipo de deuses. Portanto, esta influência que eles estavam a ter de outros deuses, no fundo, estavam a desfigurar aquilo que é o próprio Deus, não é? E o mais interessante que eu vejo aqui é que todo o tipo de idolatria acaba por corromper o coração, porque a história de Deus é sempre Deus em busca do homem. Então, existe um livro de Abraham Heschel que diz A God in Search of Man. No fundo, toda a história nós vemos que Deus procura o homem, Deus busca o homem. E este sistema de idolatria anterior que os israelitas estavam habituados, ou que tinham sido habituados por outro povo, era o contrário. Era pela força deles, pelo sacrifício deles, que eles estavam a adorar esses deuses. E quando nós percebemos que Deus apresenta-se como um Deus de aliança, um Deus de one-to-one, um Deus que é um para um, que ama de forma fiel, espera uma fidelidade recíproca, uma fidelidade exclusiva, uma fidelidade única. Por isso é que muitas vezes até em Oséias 2:13 a idolatria é descrita como um adultério espiritual, no fundo como se ele tivesse a querer, como se, aliás, a adoração a outros deuses não tivesse aqui uma relação exclusiva com o só Deus. Portanto, no fundo, Deus procura que o povo o ame com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. E eu acho interessante que uma pergunta até na altura quando tinhas feito, até porque é que nós temos até que nos afastar fisicamente. Não só nos afastarmos de desejos, de sistemas que vão desfigurar o caráter de Deus, como falámos anteriormente, e por isso é que é importante fazê-lo de uma forma racional, mas nós somos um ser físico, nós somos um ser emocional, espiritual, não dá para separar as partes do ser humano. A partir do momento que nós conseguimos identificar aquilo que nos afasta do que é a verdadeira fonte de vida, aquele que tem poder, aquilo que é uma verdadeira fonte de amor e de salvação, nós temos que saber perceber que tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que nos afasta do que é este ser de relacionamento exclusivo, nós temos que pôr de parte. É uma decisão consciente desse ato de adoração. Pronto, no fundo parece-me ser essa a grande importância de Josué. Tu deixaste aí muito rapidamente, foi no seguimento da tua conversa, mas que eu gostei bastante dessa ideia de que se nós fôssemos a avaliar a nossa vida, se calhar chegávamos a uma conclusão muito exata. O nosso tempo já vivido, Deus passou muito mais tempo atrás de nós do que nós eventualmente atrás de Deus. E exatamente por isto, porque Ele não nos quer perder, porque existem outros deuses que porventura ocupam o lugar que é dele, e que Deus deseja dar-nos a entender e a perceber que isso nos distancia cada vez mais daquilo que pode ser a continuidade de uma vida ao lado de Jesus. Nós temos neste momento, neste episódio, as últimas palavras do livro de Josué. Estamos a olhar para o livro de Josué. Vamos chegar ao fim, vamos no capítulo 24. Mas ainda temos mais alguma coisa para dizer. Agora é hora de irmos para intervalo. Não saia do seu lugar, nós voltamos já a seguir. É muito pequenino este intervalo.
TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Voltamos de novo para a segunda parte do programa A Bíblia Aberta. Estamos no último episódio desta temporada em que estivemos ao longo destas semanas a falar sobre o livro de Josué, um tema extraordinário onde nós aprendemos imenso e de certeza que você aí em casa também ficou muito mais capacitado para interpretar corretamente este livro da Bíblia. Antes de voltarmos à conversa, eu tenho sempre para lhe oferecer alguma coisa de grande utilidade e hoje nós temos um guia de estudo diferente, ainda não apresentei este aqui que de alguma maneira nos chegou recentemente, diz que o tema é Mente Feliz. Não sei se já conhece este guia de estudo, se já o tem consigo, mas poderá fazê-lo gratuitamente pedindo para o 933-939291, 933-939291, poderá enviar uma mensagem do WhatsApp e nós vamos enviar para a sua casa gratuitamente. Este tema Mente Feliz está ligado claramente com aqueles temas que dizem respeito à mente, ao pensamento, à sabedoria, à inteligência, enfim, a tudo isto que poderemos ter como ferramentas na nossa vida, mas que precisam de estar equilibradas pela presença de Deus. Por isso, se precisar deste tema, se quiser este guia de estudo, não perca tempo, envie uma mensagem, nós teremos todo o gosto em oferecer-lhe. Vamos voltar à nossa conversa aqui com os nossos três convidados, com o Pedro, com a Inês e com a Joana, e vamos continuar porque temos mesmo que chegar ao fim do livro, já não nos faltam muitos versículos, mas os que temos são de extrema importância e por isso eu gostava de vos convidar e sobretudo quem está lá em casa ou quem nos está a ouvir através da Rádio RCS, poder abrir a sua Bíblia agora no capítulo 24 de Josué para lermos o versículo 25. Vamos ler Josué 24 e 25 e depois vamos ainda passar os nossos olhos por Deuteronômio capítulo 29, versículo 1. Josué 24, 25 diz: Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E depois, se formos a Deuteronômio, capítulo 29, versículo 21, diz que estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então nós podemos ver que aqui fala-nos da aliança, não é? Já na primeira parte do nosso programa falámos um bocadinho sobre a aliança. Esta é, sem dúvida, um dos temas-chave do Antigo Testamento e, sobretudo, desta certeza que nós encontramos no livro de Josué. O que eu gostava de te perguntar, Inês, é que como é que nós podemos ver, ou como é que nós podemos compreender, entender o conceito de aliança, que provavelmente é um conceito, eu vou dizer, central na Bíblia? É verdade. A aliança está no centro da Bíblia, do início até ao fim. Até mesmo no tempo em que o homem não tinha pecado, não é? Nós aí também vemos Deus Era aliança. Sim, era a ter uma aliança. aliança, não é? E a desenvolver logo uma aliança ali com Adão e Eva. Sim, porque estão juntos, mas vamos tentar, se calhar, compreender um pouco o que é que esta palavra também significa, não é? Porque realmente vemos este conceito de aliança ao longo da Bíblia. E a aliança é o meio pelo qual Deus procura restaurar o relacionamento com a humanidade após o pecado. Agora sim, estava a dizer que antes do pecado já havia aliança, porque havia uma relação estabelecida. Estavam a andar juntos. Adão e Eva estavam com Deus, eram amigos. Ou seja, estavam a viver num contexto de aliança também. Viviam em harmonia, não é? Um com o outro. Como se fosse um casamento feliz, não é? E desde que houve esta ruptura, Deus quis sempre tentar encontrar um meio de voltar a restaurar esta relação que tinha sido quebrada, não é verdade? Então, Deus toma a iniciativa, Ele vem até nós e vem-nos oferecer a salvação pela graça. Porque pecamos e o pecado afasta-nos de Deus, não é? Mas Deus diz, ok, nós não vamos ficar aqui neste corte, vamos tentar restaurar aquilo que foi cortado. E nós, seres humanos, como é que nós respondemos a este chamado de Deus? A aliança que Ele quer fazer connosco? Através da obediência, e é pela fé que nós fazemos, não é? Nós vamos submeter-nos aos termos da aliança. Mas nós, pessoalmente, eu só obedeço a alguém
que eu conheço, que eu aprendi a amar, sabendo que quer tomar conta de mim. E isto tudo é preciso termos em mente, não é? Deus não quer que nós obedeçamos ou que lhe obedeçamos simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele ama-nos, Ele planificou esta salvação e Ele mostra o seu caráter. E então, porque eu estou em relação com Ele, porque eu o amo, porque eu quero ser sua filha, eu entro neste contrato de aliança. Então a obediência é mais fácil também nestes termos, não é algo pesado. É porque eu sei que Deus quer o meu bem. A aliança tem termos, não é? E neste capítulo que nós estamos a estudar hoje, de Josué 24, nós vemos muito uma linguagem de aliança. As coisas não estão declaradas, não estão os pontos todos assim de maneira clara, mas nós vemos esta linguagem de aliança, de voltar a Deus, de fazer a sua vontade, de sermos obedientes, não o deixarmos mais, não é? Para não quebrarmos este ciclo de amor e continuarmos dentro, como há pouco já foi referido, e comparado a uma relação conjugal, não é? Muitas vezes a Bíblia fala do quebrar da aliança como um adultério, não é? Afastaram-se de mim, foram ver outros deuses, agora voltem para mim. E vemos um Deus que está constantemente a chamar o seu povo a voltar. Voltem, voltem. Porquê? Porque o objetivo principal de Deus é, como está em Jeremias 31:33, em que Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Este é o objetivo de Deus. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos um povo que muitas vezes se afasta, mas que Deus vai resgatar outra vez, como a ovelha perdida que foi resgatada também pelo seu pastor. E esta aliança não é imposta. É uma aliança que supostamente é feita com amor, através do amor. Agora, podíamos também questionar-nos onde é que Jesus entra no meio desta aliança. Não é verdade? E aqui em Hebreus 8, versículo 6, diz-nos: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que é que isto quer dizer? Significa que Jesus fez a ponte entre os humanos e Deus. Houve aqui uma ponte quebrada e ele concretizou esta aliança de maneira clara. Nós no Antigo Testamento nós tínhamos muito o sistema de sacrifícios, em que sacrificávamos animais para pedir perdão pelo pecado, e tudo isto é até mais complexo, mas assim de maneira simples, nós vamos ver que Jesus veio derramar o sangue, e este sangue é o sangue da nova aliança, não é? Aqui em Mateus 26:28, Jesus diz: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque Jesus vai morrer no lugar do pecador e abre o caminho para a graça. Então a aliança vai concretizar-se também em Cristo, porque Ele é que vai vencer de uma vez por todas o mal. Deus já nos chamava desde o início, sempre quis restaurar, mas é Jesus, através da sua morte e ressurreição, que nos dá realmente as portas abertas para o céu. Então esta aliança é a nossa relação com Deus de maneira prática, todos os dias. É o caminhar, é o nosso compromisso com o nosso Pai Celeste, e é o dizer de maneira clara: eu aceito aquilo que Deus está a fazer por mim, a voz que me vem chamar e dizer: vem ser meu filho, inscreve-te nesta caminhada de amor, porque a consequência é qual? É estarmos juntos no céu e termos uma nova vida que nos espera. Uhum. Nós temos estado aqui a ver que Josué relembrou o povo de todas as coisas que tinham sido vividas até ali, chamou a aliança, digamos assim, recuperou o sentido da aliança para que não fosse nunca esquecida, e agora vai fazer um compromisso. Ele próprio vai fazer um compromisso com o povo. E, Joana, eu creio que este é o versículo mais bonito, se quisermos, de todo o livro de Josué.
Não significa que os outros não sejam, mas este é particularmente interessante, porque em Josué capítulo 24, versículo 15, nós podemos ler estas palavras do próprio Josué. Ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E depois ele termina dizendo esta frase sublime: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não quero estar aqui a particularizar, mas este versículo para mim é dos mais bonitos da Bíblia. Não, acredito que não seja o único, porque Está em não muitas casas, não é? Exatamente, Eu e a casa. exatamente. Mas o que é que torna, Joana, o que é que torna esta expressão de Josué e este apelo de Josué tão relevante assim, tão forte, para que nós até o tenhamos, como tu dizes bem, às vezes inscrito em várias placas da nossa vida? Olha, antes de mais, eu gostava de dar uma opinião em relação a esta frase na perspectiva de Josué. Eu acho que Josué devia ser um líder incrível. Porque ele, primeiro, diz aquilo que o povo deve fazer, não é? Porque o versículo é super completo. Pois é. Se vimos um bocadinho antes, no 14 diz: temam ao Senhor. Como há pouco o Pedro falou, né? A importância de temor não é do ter medo, mas nesta perspectiva de um relacionamento com Ele. Temam ao Senhor e servirem. E sirvam-no com fidelidade e com verdade e com integridade. Contudo, ele tem uma forma de lidar com o povo como Deus também tem com o povo, que eu acho que é super interessante, que é: vocês têm uma opção de escolha, mas escolham. Eu lembro-me que uma vez há um livro que eu gostava muito, que é Como Conhecer a Vontade de Deus, até virava ao contrário e tinha ali Sim, duas coisas, não é? E então, eu lembro-me perfeitamente de eu adorar a ler esse livro, porque às vezes na fase da faculdade e tudo mais temos sempre algumas dificuldades de saber o que é que nós vamos escolher, não é? E uma das coisas, dizia lá vários pontos, depois havia lá um ponto que é: escolhe A ou B, e depois pede que Deus oriente o teu caminho na escolha que fizeste, depois de todos os passos, não é? Mas chega um momento que temos que escolher. E eu acho isto, primeiro, super interessante, esta liderança de Josué que diz: não fiquem a navegar na maionese, digamos assim, tipo, escolham, tomem uma decisão consciente. Eu digo-vos aquilo que eu aconselho, aquilo que eu acho que é o certo, mas agora escolham. Portanto, acima de tudo, hoje nós devemos realmente saber em quem é que escolhemos servir. Eu conscientemente, a quem é que eu sirvo, a quem é que eu adoro. Eu acho que é mesmo importante. E o mais importante para mim também vem a seguir, que é o exemplo de liderança. Ele diz: vocês têm esta opção de escolha, e faz aqui um estatuto, uma afirmação: eu vou escolher isto. E quando estava a ler este texto, a primeira coisa que me fez lembrar foi aquele texto muito conhecido que diz: em Eclesiastes, né? Quando um cai, o outro levanta. E é isto que eu acho que a liderança aqui de Josué destaca-se, que é: ele levanta-se em favor do povo, no sentido de: olha, eu estou aqui de pé, é esta a minha decisão, e eu estou aqui para te ajudar e vou-te levantar, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu acho que é muito interessante nós vermos que este exemplo de liderança é determinante, porque nós vemos a importância de uma adoração individual. É muito importante nós tomarmos primeiramente a nossa escolha, mas vivermos esta comunhão com Deus em comunidade ajuda-nos nos momentos que temos com maior dificuldade a sermos puxados para cima, como Josué puxou. Quando eu estou no meio de uma comunidade, eu mais facilmente consigo manter-me firme quando vejo que o outro também está, e eu vou seguir em frente, porque nós às vezes vacilamos, às vezes caímos. Por isso é que às vezes esta mensagem de Josué eu acho interessante por causa disso, de que ele manteve a sua liderança, ele e a sua casa, não só como uma afirmação perante todo o povo, como também, no fundo, aqui um bocadinho de um exemplo de que, olha, eu vou e estou aqui para te segurar e levantar. Podemos ir juntos a servir ao nosso Deus. Mas aí eu acho uma coisa extraordinária. É que ele fala em nome dele, mas fala também em nome da casa. Da sua casa. O que significa que lá em casa todos estavam de acordo, não é? Sim, eu acho que ele era um líder no povo e na casa, que eu acho que também não é muito fácil. Há muitos líderes de comunidades que depois acabam por menosprezar um bocadinho a sua casa. E a própria Bíblia ensina: por favor, não se esqueçam do vosso trabalho missionário dentro de casa. E eu acho que, por isso é que eu reforço tanto a importância desta comunhão com Deus em comunidade. Porque é na comunidade de casa e na comunidade da igreja, na comunidade que estamos a servir.
E também há ali uma outra parte da pergunta, creio que viria a seguir, que era, não é? O que é que poderão ser? O que é que estes deuses poderão, de alguma forma, ainda hoje, até nos afastar de Deus? Sim, e eu acho que... Porque ele fala dos deuses de além do rio. Sim, que os deuses que para lá até que estão noutra vida, noutro memorial, não é? Eu acho que isso é muito interessante, que já passaram, mas que eles podem ir sempre atrás, como a Inês falou, que é da importância destes memoriais da fé, não é? De nos relembrarmos daquilo que está para lá. Quando esta pergunta me surgiu, e veio aqui um bocadinho à cabeça, de que penso logo nas primeiras coisas que se enfatizam no dia a dia da religião, não é? Atenção ao que comes, atenção ao que vestes, atenção àquilo que faz, atenção, podem ser aqueles deusezinhos que nós guardamos. E quando nós nos focamos neste tipo de coisas, muitas vezes perdemos o fundamento que nos leva a realmente depois as concretizar e obedecer. E como disseste muito bem, uma questão de aliança, não é? Esta aliança que foi criada, que Deus quis criar, não estava meramente relacionada com regras rotineiras da vida, mas muito mais profundo do que isso. E esta aliança, lá está, tem muito mais a ver com uma relação viva com o Senhor e que não pode ser totalmente expressa por meros regulamentos. E, na verdade, eu também acredito que esta religião, não é? Que de Israel, que se criou ali naquele momento, deveria ser, sim, uma conversa constante de fé, de amor, um relacionamento mais. Então eu pensei um bocadinho assim, então, mas o que é que... Se nós temos esta aliança com Deus, da mesma forma que eu tenho uma aliança com o meu esposo, eu vou querer perceber o que é que ele abomina, o que é que ele não gosta, como é que nós vamos manter uma relação, afastando as coisas. Se eu vou estar com o meu marido e se ele detesta que eu lhe dê tofu ao pequeno almoço e ele detesta isso, eu vou saber o que é que ele não gosta para mantermos uma relação mais equilibrada, saudável possível. E aqui nós, quando começamos a compreender aquilo que Deus abomina, mais facilmente estamos a deixar esses deuses para trás, esses deuses para além do rio que já não fazem parte. E quando nós vamos aqui procurar um bocadinho aquilo que Deus abomina, vamos voltar à pergunta que inicialmente me fizeste, não é? Que é, no fundo, aquilo onde o nosso coração se firma. O que é que nós adoramos para além de Deus. Portanto, tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus, nós já devemos aqui afastar. É por isso que Josué vai dizer: escolhei hoje a quem sirvais, não é? Sim, completamente. Escolhei hoje a quem sirvais. E por isso é que eu acho que é de colocar Deus no lugar de Deus e não colocar outras coisas no lugar de Deus. E em Provérbios 6:16 existe assim uma lista de coisas que Deus no fundo odeia e que essas são as coisas que nós devemos de pôr para trás. Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam para o mal. Isto são os frutos da idolatria, no fundo. Nós procuramos os frutos do Espírito. E eu acredito aqui que, seguindo um bocadinho aqui em Deuteronômio 6:5, que nós podemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E é isto que Deus deseja. Um coração inteiro e fiel, no fundo. Uma coisa que sempre gosto de reforçar é que o conceito do que Deus abomina não é um conceito de interesse pessoal. Deus só abomina o que nos faz mal. É aquilo que se pode designar como o altruísmo radical de Deus. Quer dizer, Deus é, por definição, o único ser que é totalmente altruísta porque ele não precisa de ninguém nem de nada. Então Deus não tem interesse em pedir-nos ou exigir nada. Nós, por exemplo, temos. Quando nós exigimos numa qualquer relação, nós não somos totalmente altruístas, porque mesmo na relação com os nossos filhos, talvez seja a mais altruísta de todas que podemos imaginar, na verdade, obviamente que nós temos interesses egoístas, mesmo que sejam profundos, porque nós temos interesse na nossa felicidade. No amor dele por nós. Temos interesse em que ele goste de nós. Temos interesse em ser validados. Há um conjunto de coisas que nós temos interesse. Portanto, nós estamos a exigir, ou a pedir, ou a tentar que eles obedeçam ou façam coisas nas quais nós temos também interesse. Mas o altruísmo de Deus é radical porque Deus não precisa de absolutamente nada. O que quer dizer que quando Deus diz não faças isto, ou eu abomino isto, não é um capricho, não é um gosto.
Porque Deus não tem humores. Esse é também o significado daquela ideia de que Deus não muda e não há sombra de variação. É que Deus não gosta de uma coisa, não gosta de outra, está incomodado. Deus não está incomodado com nada, porque Deus já tem tudo. Portanto, todos os pedidos, todas as exigências, todas as coisas que Deus diz, não mexas nisso, porque eu abomino isso, é porque nos fazem mal. O que Deus abomina é as suas criaturas insatisfeitas. Infelizes. E eu queria juntar só mais uma coisa, é que tudo isto, ou seja, Deus abomina todas estas coisas, mas quando Ele nos pede para não vivermos desta maneira, Ele também nos vai capacitar para viver desta maneira. Dar as ferramentas. Porque ao estarmos com Ele em relação e recebermos o Seu Espírito Santo, todos os nossos gostos passados, a escolha que nós temos de fazer é: quem é que eu escolho hoje? Quem é que eu escolho servir? E quando eu escolho servir a este Deus que nos ama, eu vou-me submeter a Ele e vou dizer: agora preciso da tua ajuda Tudo para limpar o meu coração, para me tirares estes gostos, porque não funciona se eu disser só: ok, não quero fazer estas coisas mais, vou pôr de lado e estar constantemente a pensar naquelas coisas. Eu fiz isto com 17 anos. Não quero ver mais filmes, não é bom para mim. E eu pensava ali nos meus amigos que estavam a ver ali um filme que eu até... Não, com os anos e com a relação com Deus, Deus muda o nosso coração e já nem temos vontade de ver certas coisas porque já não estão em harmonia com Deus. É isto que Deus quer fazer, não é um esforço tremendo. A única coisa que nós temos de fazer é um esforço de amor, de estar com Ele e manter esta relação de amor. Por isso é que eu acho que até deve ser ao contrário, como disse no início. O fundamento da obediência não deve estar nas coisas com as quais devemos obedecer, mas é aquilo que nos leva à obediência, não é? Deus dá-nos de graça e nós naturalmente obedecemos porque já sabemos como é que é relacionarmos com Ele. É quase como algo natural. Está escrito para nós nos orientarmos, não é? Mas é algo muito, acho que seria muito natural. Quase não precisávamos ter escrito. Há aquele velho livro do Maurice Vanden que se chamava Ama a Deus e faz o que te apetece. Pois, mas primeiro é amar. E Josué tinha essa experiência no seu coração e por isso é que ele vai dizer claramente ao povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedro, temos alguns minutos, mas não muitos, e eu vou-te dar a ti a primazia de fechares de alguma forma, como o último comentário, se quisermos, a este precioso livro, o livro de Josué, que tivemos a oportunidade de estudar durante estas semanas. Vamos ler, para terminar, capítulo 24, os versículos 28 a 31. Porque, no fundo, depois de todo este discurso, depois de Josué ter relembrado todas as coisas importantes, fundamentais para que o povo pudesse continuar, diz que Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Será, e que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. É extraordinário. Josué chega ao fim da sua vida após um combate diário, permanente, que nunca teve propriamente fim, a não ser aquele tempo ali um pouco mais de paz com o povo. Não foi um combate militar, se quisermos dizer assim, mas foi um combate de obediência, de fé, de resiliência, que Deus sempre esteve no leme. Usando esta célebre expressão de Paulo, quando Paulo diz que combateu o bom combate, será que Josué também ele combateu o bom combate? E esta foi, portanto, a chave de sucesso para a vida de Josué? Sim, acho que sim. Acho que essa representa bem, essa linguagem ou imagem de Paulo pode representar muito bem o que foi a vida de Josué. Um homem desde a tenra idade, porque a biografia de Josué, para nós na Bíblia, começa antes de ele ser um líder, lá quando os espias foram enviados, não é? Por isso ele foi daqueles que fez a transição de um período, uma fase para a segunda fase, porque entrou em Canaã, enquanto a maioria dos que estavam atrás não tiveram a oportunidade de o fazer. Por isso Josué é de facto um homem muito inspirador. Ao encerrar esta temporada com tudo o que aprendemos com ele e com as muitas histórias e conceitos e ensinos neste livro, talvez podíamos deixar aqui pelo menos duas lições essenciais que me parecem muito importantes aprendermos com Josué. A primeira é que desde o início, os primeiros versículos do livro de Josué,
percebemos que a chave do sucesso deste homem foi ter dado ouvidos a Deus em relação à ideia de que a obediência permanente à palavra de Deus, à vontade de Deus, é a garantia de não errar tanto, pelo menos. Por isso, quando Deus lhe dizia: tem cuidado para fazeres tudo quanto a lei que eu dei ao meu servo Moisés, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Este conceito foi muito claro. O versículo 8 mais à frente dizia: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite. Por isso Josué é um homem da revelação, um homem capaz de meditar e tentar. Ele procurou constantemente discernir qual era a vontade de Deus. E a minha última palavra é para dizer uma coisa absolutamente mágica no livro de Daniel, se posso usar esta expressão. Logo no capítulo 1, ele é chamado de Josué, filho de Num, servo de Moisés. Disseste livro de Daniel, mas é Josué. É Josué. Josué diz Josué, filho de Num, servo de Moisés. E o livro termina a dizer, o versículo que tu leste, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Que bom. Então isto descreve a vida de Josué. Deixou de ser o servo de Moisés para ser o servo do Senhor. Muito obrigado aos três. Já não temos mais tempo, mas gostei muito de estar convosco. Havemos de repetir para podermos continuar a estudar a Bíblia. Quanto a si, já sabe, esta temporada terminou, mas o Bíblia Aberta continua aqui na TV Novo Tempo. Todas as semanas temos um novo tema e vamos iniciar uma nova temporada e de certeza que também terá algo de extraordinário para si. Antes de nos irmos embora, só quero mesmo relembrar-lhe que temos este guia de estudo que poderá ser seu gratuitamente. Basta que envie uma mensagem para o 933 939291. Poderá escolher este guia de estudo Mente Feliz, onde irá encontrar vários temas que podem ser muito úteis para o seu conhecimento bíblico, mas também para a sua vida diária. Quanto a nós, já sabe, voltamos para a semana com um novo tema, mas a Bíblia Aberta é um programa semanal, quer na TV Novo Tempo, quer na Rádio RCS, e por isso conte connosco. Nós estaremos de volta na próxima semana. Até lá.